Você se depara com o silêncio que se abateu sobre a voz que clamava no deserto. Contemple como o destino de João Batista, a prisão e o sacrifício não foram acaso, mas o cumprimento fiel dos desígnios divinos, um prelúdio doloroso. Sua morte, um selo profético, pavimentou o caminho para aquele que batizaria com fogo e Espírito Santo. Na reclusão injusta, você compreende a consumação de um propósito maior, a dedicação integral à vontade celeste. O derramamento de sua vida é testemunho da verdade eterna, antecedendo a maior de todas as revelações. Que a força desse legado inspire sua fé e reforce a certeza de que os desígnios de Deus se cumprem no tempo perfeito. Deixe seu like e se inscreva para mais reflexões. Você é levado a contemplar a grandiosidade de um propósito que transcende a dor e a injustiça. O silêncio que se impôs à voz de João Batista não foi o fim de sua mensagem, mas a sua mais eloquente proclamação. Em seu martírio, você testemunha a consumação de séculos de espera, a materialização das palavras proféticas que ressoavam desde os tempos imemoriais. Como não ver em seu sacrifício o cumprimento de Isaías 4:3? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Ele não apenas preparou o caminho com sua pregação, mas com sua própria vida entregue, selou a passagem. Sua morte, amado irmão e irmã, não foi uma derrota, mas uma vitória no plano eterno. Ela ecoa a fidelidade irrestrita a um chamado divino, um testamento de que a verdade de Deus não pode ser silenciada por prisões ou espadas. Pense na coragem inabalável de João, que mesmo confinado não recuou de sua missão. Ele sabia que sua voz era apenas um arauto e que aquele que viria era o próprio Verbo. Sua partida deste mundo foi um ato de entrega suprema que acentuou a urgência e a proximidade da manifestação gloriosa do Cordeiro de Deus. Você percebe que a morte de João Batista serve como uma ponte crucial entre a antiga e a nova aliança. Ele foi o último e maior dos profetas do Antigo Testamento, a estrela da manhã que anuncia o sol nascente. Seu batismo de arrependimento abria os corações para uma purificação que as leis e rituais antigos já não podiam oferecer plenamente. Sua decapitação sob o capricho de Herodes e a vingança de Herodias, embora terrena e brutal, se encaixa perfeitamente na tapeçaria divina. Foi o preço da fidelidade, um preço que prefigurava o sacrifício maior que estava por vir. Você se lembra das palavras de Malaquias 3:1? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. João foi esse mensageiro, e sua partida abriu definitivamente a porta para o Senhor. Em cada oração, em cada meditação sobre a vida e a morte de João, você é convidado a mergulhar na profundidade da obediência a Deus. A fé de João não era uma fé de circunstâncias, mas uma fé radical que o levou a confrontar o poder, a pregar a justiça e a aceitar o destino que o aguardava, tudo para que a luz de Cristo pudesse brilhar com mais intensidade. Sua vida foi um farol, sua morte um selo profético que atesta a veracidade de tudo o que fora predito. É um convite a examinar sua própria vida, o que você está disposto a sacrificar pela verdade do Evangelho. Que obstáculos terrenos você permite que obscureçam a glória dos desígnios celestes em sua jornada? Sua entrega final foi o prelúdio dramático para a Páscoa que viria. O derramamento de seu sangue inocente no calabouço real pavimentou simbolicamente o caminho para o derramamento do sangue imaculado do Cordeiro de Deus no Calvário. A escuridão da prisão de João contrastava a luz que ele apontava. A injustiça de sua condenação ressaltava a suprema injustiça que Jesus suportaria. Você compreende então que cada gota de sangue de João Batista clamava não por vingança, mas por justiça divina, preparando o terreno espiritual para a plenitude da graça que seria derramada em Cristo. Sua voz foi silenciada, mas o eco de sua mensagem, fortalecido por seu sacrifício, ressoa eternamente, testemunhando a soberania de Deus sobre a história humana e a infalibilidade de suas promessas.
Que essa contemplação do sacrifício de João Batista inspire em você uma fé ainda mais profunda, uma certeza inabalável de que cada palavra das Sagradas Escrituras é viva e eficaz, cumprindo-se no tempo perfeito do Senhor. Você é chamado a ver além das circunstâncias terrenas, a discernir a mão de Deus agindo em cada evento, preparando os corações para a vinda de seu reino. Sinta a força desse testemunho, a integridade de uma vida dedicada integralmente à vontade divina e permita que essa verdade transforme sua perspectiva sobre os desafios e provações que surgem em seu próprio caminho de fé. Pense na magnitude do amor de Deus que orquestra cada detalhe, cada sacrifício para a salvação da humanidade. É um convite a uma entrega total, a uma confiança plena no plano que se desenrola diante de seus olhos. Você está sendo preparado para a próxima revelação. Você é convidado a aprofundar a compreensão de que a morte de João Batista não foi um ponto final, mas uma vírgula poderosa na grande narrativa da redenção. Ela marca o limiar entre as eras, um divisor de águas, onde o Velho Testamento encontra sua culminação e o Novo Testamento começa a desabrochar em plenitude. Pense no impacto dessa verdade para aqueles que o seguiam, para seus discípulos, que diante da brutalidade da decapitação poderiam ter se desesperado. Mas a providência divina que tudo orquestra usou esse momento de escuridão para reorientar corações e mentes. Eles foram compelidos a olhar além do mestre terreno e fixar seus olhos naquele a quem João apontava, o Cristo. Como nos lembra João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. A diminuição de João, selada em sangue, foi o caminho para o crescimento inabalável do reino. Essa transição, tão dolorosa quanto essencial, revela a soberania de Deus sobre os reinos terrenos e suas maquinações. Herodes, em sua fragilidade moral, e Herodias, em sua sede de vingança, creram estar exercendo poder absoluto, mas eram apenas instrumentos inconscientes no grande plano divino. Você vê que nem a prisão, nem a espada, nem a corrupção do poder secular podem deter a marcha do propósito eterno. A verdade, ainda que silenciada por um breve momento, encontra novas vozes e novos corações para ecoar. O sangue de João Batista não foi derramado em vão, foi uma semente lançada na terra, germinando uma fé mais profunda e um entendimento mais claro da missão messiânica. Sua vida e morte são um espelho para sua própria jornada de fé. Quantas vezes você se sente diante de circunstâncias que parecem esmagar a voz da sua convicção? Quantas vezes a injustiça ou a adversidade terrena tentam obscurecer a luz da esperança divina? O testemunho de João nos chama a uma fidelidade que transcende as aparências, uma obediência que não questiona os caminhos de Deus, mesmo quando eles se manifestam em dor e sacrifício. É uma lembrança pungente de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4,4. João viveu e morreu por essa palavra, e sua morte se tornou uma pregação ainda mais eloquente. Contemple a profundidade do que significa ser um testemunho. A própria palavra mártir deriva do grego e significa testemunha. João Batista foi a testemunha por excelência e sua morte foi o selo final de seu testemunho. Sua vida foi um clamor no deserto, sua morte um grito silencioso que reverberou através dos séculos, confirmando a vinda do Salvador. A profecia de que o mensageiro viria a preparar o caminho estava completa, e o caminho estava não apenas preparado pela pregação, mas autenticado pelo sangue. Essa é a magnitude do legado que você é convidado a absorver. Você percebe que a verdadeira força de João não residia em seu poder de fogo, em suas posses ou em seu status, mas em sua humildade radical e sua submissão irrestrita à vontade de Deus. Ele não buscou glória para si, mas toda a glória para aquele que viria depois dele. Sua prisão e sua morte, vistas sob a ótica divina, são o ápice dessa humildade. Ele se esvaziou completamente para que Cristo pudesse ser exaltado. Pense no que essa verdade significa para a sua própria vida. Quanto de você mesmo você está disposto a esvaziar para que a luz de Cristo brilhe mais intensamente através de você? Essa é a essência do discipulado que João encarnou e que, por meio de seu sacrifício, ele nos legou.
A paixão de Cristo que se seguiria encontraria no martírio de João Batista um eco solene, um presságio de sofrimento inocente e de triunfo divino. A profecia de que o mensageiro viria a preparar o caminho estava completa, e o caminho estava não apenas preparado pela pregação, mas autenticado pelo sangue. Essa é a magnitude do legado que você é convidado a absorver. Você percebe que a verdadeira força de João não residia em seu poder de fogo, em suas posses ou em seu status, mas em sua humildade radical e sua submissão irrestrita à vontade de Deus. Ele não buscou glória para si, mas toda a glória para aquele que viria depois dele. Sua prisão e sua morte, vista sob a ótica divina, são o ápice dessa humildade. Ele se esvaziou completamente para que Cristo pudesse ser exaltado. Pense no que essa verdade significa para a sua própria vida. Quanto de você mesmo você está disposto a esvaziar para que a luz de Cristo brilhe mais intensamente através de você? Essa é a essência do discipulado que João encarnou e que por meio de seu sacrifício ele nos legou. A paixão de Cristo que se seguiria encontraria no martírio de João Batista um eco solene, um presságio de sofrimento inocente e de triunfo divino. A cena do banquete de Herodes, onde a vida de um profeta foi trocada por um capricho, contrasta dramaticamente com a ceia do Senhor, onde a vida do Salvador foi oferecida livremente por amor. Essas duas cenas, embora distintas em seus propósitos, estão intrinsecamente ligadas na tapeçaria da salvação, cada uma preparando o cenário para a próxima revelação do amor e da justiça de Deus. O silêncio de João, em seu destino final, tornou-se o som do alvorecer de uma nova era, um convite a olhar para frente, para a cruz e para a ressurreição. Em cada meditação sobre essas verdades, você é chamado a fortalecer sua fé, a se ancorar na certeza de que os desígnios de Deus se cumprem com precisão divina, mesmo através das aparentes tragédias humanas. Que a coragem e a entrega de João Batista inspirem em você uma renovada paixão pela verdade e uma disposição inabalável para seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá, custe o que custar. Sinta a presença do Espírito Santo guiando-o a um entendimento mais profundo de que a fidelidade a Deus sempre prevalece e que cada passo de obediência pavimenta o caminho para a manifestação da glória do Senhor. Sua jornada de fé é uma continuação desse legado, e o próximo passo é desvendar as revelações que se seguiram à sua partida, preparando seu coração para a manifestação plena da graça. A partida de João Batista não foi, portanto, um vácuo, mas um convite direto à ação e à contemplação da próxima etapa do plano divino. Você observa como as Escrituras registram a reação do próprio Jesus diante da notícia da morte de seu precursor? Em Mateus 14:13, lemos que, ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Esta reação revela uma humanidade profunda do Cristo, um momento de luto ou de intensa reflexão diante do sacrifício de seu arauto. Contudo, mesmo em sua retirada, o propósito divino se manifesta, pois a multidão o seguiu a pé, e ali ele não apenas os ensinou, mas os alimentou milagrosamente. O aparente recuo tornou-se um palco para a compaixão e o poder do Messias, demonstrando que a ausência da voz que clamava abria espaço para a plena manifestação da palavra encarnada. Perceba que, mesmo em meio à dor, a transição era clara. Os discípulos de João, chocados e talvez sem direção, tomaram seu corpo e o sepultaram, mas não permaneceram em desespero. Eles foram e anunciaram a Jesus. Mateus 14:12. Esta atitude é um testamento poderoso da orientação divina, pois muitos deles, que antes seguiam João, foram então direcionados a seguir o Mestre, aquele de quem João sempre falara. Pense na profunda sabedoria de Deus, que usou a dor da perda para redirecionar os corações para o verdadeiro Cordeiro. Assim, o sacrifício de João não foi um fim, mas um catalisador para a expansão do discipulado e para a consolidação da fé na figura de Jesus. A morte de João Batista, você entende, não foi apenas o fim de uma vida, mas o selamento de uma era profética. As vozes dos profetas do Antigo Testamento, que por séculos anunciaram a vinda do Messias e de seu precursor, encontraram em João seu último e mais eloquente eco. Ele cumpriu a profecia de Malaquias 3:1, que diz:
Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E a de Isaías 43 que clama, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Com sua voz silenciada e sua vida entregue, ele assinalou que o tempo da preparação havia terminado, a espera havia chegado ao fim. O deserto se tornava um jardim, e o caminho, agora plenamente preparado, estava pronto para a passagem do Rei da Glória. Você é levado a refletir sobre a força que reside na quietude após o tumulto. O silêncio da voz de João não significou a ausência da mensagem, mas a sua internalização e a sua elevação a um novo patamar. O clamor por arrependimento que ele tão veementemente proclamava não cessou, mas foi absorvido e amplificado pela pregação de Jesus, que também iniciou seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. A mensagem permaneceu, a essência do chamado divino para a transformação de vidas não se perdeu, apenas mudou de arauto, agora com a autoridade plena daquele que falava com poder e não como os escribas. Contemple a profundidade do sacrifício de João, não como uma tragédia isolada, mas parte intrínseca do plano divino para a redenção. Aquele que veio em espírito e poder de Elias, que não se curvou diante dos poderosos nem comprometeu a verdade, tornou-se um farol para todos os que são chamados a testemunhar a fé, mesmo diante da perseguição. Sua morte lembra a você que a fidelidade a Deus, muitas vezes, exige um preço elevado no mundo terreno, mas que esse preço é sempre uma semente para uma colheita eterna. Em verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas, se morrer, dá muito fruto. João 12:24. João, o grão que morreu, produziu um fruto que continua a nutrir a fé de gerações. Você é convocado a perceber que, através da vida e morte de João Batista, Deus nos ensina sobre a soberania de seu plano, que transcende a lógica humana. E as vontades tiranas, nenhuma força terrena, por mais cruel ou poderosa que seja, pode anular o que o Altíssimo decretou. O martírio de João não foi um erro ou um desvio, mas um ato orquestrado na perfeição do tempo divino, pavimentando o caminho para a manifestação plena da graça que viria através de Cristo. A luz que ele acendeu para iluminar o caminho não se apagou com sua morte, mas se fundiu na luz maior e inextinguível do sol da justiça. Que esta profunda meditação sobre o legado de João Batista inspire em você uma renovada coragem para viver a sua fé sem reservas, para ser uma voz que, mesmo que pequena, aponte sempre para o Cordeiro de Deus. Que você se lembre de que o propósito de Deus para a sua vida, assim como para a de João, se cumprirá plenamente, e que cada provação pode ser um instrumento nas mãos divinas para um bem maior e para a glória do seu reino. Permita que a certeza da soberania divina preencha seu coração, fortalecendo-o para toda e qualquer circunstância, sempre confiando que os desígnios de Deus se manifestam no tempo perfeito. Se você foi tocado por esta reflexão e deseja continuar explorando as profundezas da palavra, considere se inscrever em nosso canal e deixar seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por estas verdades transformadoras. Que você se lembre de que o propósito de Deus para a sua vida, assim como para a de João, se cumprirá plenamente, e que cada provação pode ser um instrumento nas mãos divinas para um bem maior e para a glória do seu reino. Permita que a certeza da soberania divina preencha seu coração, fortalecendo-o para toda e qualquer circunstância, sempre confiando que os desígnios de Deus se manifestam no tempo perfeito. Se você foi tocado por esta reflexão e deseja continuar explorando as profundezas da palavra, considere se inscrever em nosso canal e deixar seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por estas verdades transformadoras.